Olá, quem fala aqui é Hugo, criador do programa Prática Vencedora, e nós estamos aqui hoje com o intuito de falar sobre a indenização por dano moral, mas especificamente por que é que a indenização por dano moral está tão baixa, por que a sua indenização do seu processo foi tão baixa. Isso é uma coisa que eu vejo acontecer diariamente, os advogados ficam revoltados, chateados, tensos, porque, meu Deus, por que a minha indenização foi tão baixa? Isso não é possível, não tem porquê. Essa dúvida, ela aparece sempre. Por que dano moral, Hugo? A gente não está aqui falando de procedimento dos juizados especiais, por que direito material? Eu falei para vocês que eu ia explorar também o direito do consumidor aqui, porque a Ana entrou aí há pouco, eu vi. E a Ana mesmo, né, tem 2 ou 3 semanas que ela teve com a gente, ela falava como é interessante essa associação do direito do consumidor com o procedimento dos juizados especiais. 90%, entre 80% e 90% das ações que tramitam em juizados especiais cíveis são de causas do consumidor. Não se engane, pode ter certeza disso. E se você vai desempenhar suas funções em juizado especial, se você quer se especializar nessa área, você precisa sim saber muito direito do consumidor. E lógico, a indenização por dano moral não é nem direito do consumidor, ela é direito civil, mas ela está presente em quase todas as ações de direito do consumidor. É raro eu pegar uma ação de direito do consumidor que não tenha o pleito lá de indenização por dano moral. É muito comum, eu até fico com receio de não ter visto algum dos pedidos quando eu pego uma ação que não tem o pedido de indenização por dano moral. É muito comum, e lógico, é o que faz ficar mais interessante para o advogado uma ação de direito do consumidor. Né? Às vezes as ações, se não envolvem uma indenização por dano moral, são ações de valores ínfimos, realmente ínfimos, né? R$ 100, R$ 200. No caso, a indenização por dano moral, ela faz realmente o valor das ações, o valor da causa subir bastante. Né? Então, um detalhe que para mim é pressuposto para a gente trabalhar esse conhecimento aqui é justamente tem muita confusão entre a indenização e o dano moral. Já vi algumas pessoas pleitearem o dano moral. A pessoa não pleiteia a indenização por dano moral. O pedido lá é dano moral. Olha, se você está pedindo um dano moral, você está pedindo um dano para o seu cliente. Você quer a reparação pelo dano moral. Você quer a indenização pelo dano moral. Isso é modo de falar, eu sei. Às vezes a gente fala e termina transcrevendo para o papel. Mas isso não pode acontecer. Isso é uma tecnia grave. Né? Você não vai pleitear um dano para o seu cliente. Você vai pleitear a indenização pelo dano que ele já sofreu. Certo? Esse é o fundamental disso aqui, que muitas vezes não é desconhecimento, né? Mas é uma falha que acontece, porque a gente costuma falar assim, a gente costuma, de modo coloquial, falar dessa maneira, mas não tem por que deixar isso passar para o papel também, né? Então, uma coisa é o dano moral, outra coisa é a indenização decorrente do dano moral. Mas o que é dano moral? O que é dano moral? Isso também é muito importante estabelecer aqui, porque a gente usa no cotidiano e não é fácil definir dano moral, não. Não é fácil. Sem querer dar aula aqui de teoria, de direito material, enfim, mas a gente tem duas vertentes. Uma vertente diz que o dano moral é ofensa a direito da personalidade. Há quem diga também que dano moral é ofensa à dignidade da pessoa humana. Essa segunda, ela sofre
uma certa crítica, porque a gente já tem, né, já é mais do que sedimentado que a pessoa jurídica ela pode sofrer dano moral. Então você não tem como dizer que dano moral, nesse caso, é ofensa à dignidade da pessoa humana, porque pessoa jurídica é pessoa jurídica, não é pessoa natural para ter a dignidade humana, certo? Então, normalmente, o que se fixa é que o dano moral é ofensa a direito da personalidade. Tá, Hugo, beleza, mas o que é direito da personalidade? Aí sim, o rol não é taxativo, a gente tem infinitas possibilidades. São realmente direitos intrínsecos à personalidade humana, mas normalmente o quê? Integridade física, nome, reputação, imagem, são direitos da personalidade. E para o nosso trabalho aqui, isso já basta, né? Então, se você, logicamente, se a pessoa sofre um ferimento físico, dano moral também, tá? Ofensa à sua imagem, à sua reputação, dano moral. Mas, enfim, você tem uma infinidade de possibilidades. Mas sempre que você puder especificar, demonstrar claramente ofensa a um desses bens, você está quilômetros de distância à frente da grande maioria das pessoas. Dificilmente você vai ver uma petição tão detalhada assim. E é aí que você ganha, é aí que você vai se destacar. Eu vou chegar lá adiante, mas eu já adianto que na maioria das vezes a indenização por dano moral é baixa porque você não soube explorar esses princípios que eu estou falando aqui. A grande parte das ações ela se fixa nisso, em caracterizar o dano moral, às vezes, o dano que a parte autora efetivamente teve. Isso normalmente fica bem claro nas petições, na grande maioria das petições. Mas o que não se costuma explorar é o dever de indenizar. O que é que eu quero dizer com isso? Uma coisa é o dano moral, outra coisa é o dever de indenizar. É possível que aconteça uma diferença? É possível que tenha dano moral sem dever de indenizar? É possível sim. Suponhamos que você tenha o seu nome, seu cliente. Suponhamos que seu cliente tenha o nome inscrito no rol dos maus pagadores, no SPC, no Serasa. Mas essa anotação é legítima. Essa anotação ela existe porque de fato existe um débito em aberto. É possível dizer que nesse caso houve ofensa à imagem da pessoa? Houve uma ofensa à imagem da pessoa, afinal ela está sendo taxada de má pagadora. Só que é verdade, né? Então assim, você está diante de um ato que é um exercício regular do direito do credor. Houve uma certa ofensa à imagem da pessoa que está, né, no rol dos maus pagadores, mas ela de fato é uma pessoa que não honrou um compromisso financeiro seu. Então, como é que você caracteriza o dever de indenizar, então? O dever de indenizar também, pedindo licença aqui para falar um pouquinho só de teoria, porque realmente o tema exige, o dever de indenizar ele vem o quê? Do ato ilícito, você precisa caracterizar o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade e, eventualmente, a culpa, se você estiver falando de uma responsabilidade subjetiva, ou nem depende de culpa se você estiver falando de uma responsabilidade objetiva. Mas grande parte, né, das pessoas até explora o ato, a ação ou omissão voluntária lá do réu, mas não caracteriza por completo. Porque às vezes houve uma ação voluntária mesmo, ou omissão, enfim, mas às vezes houve uma ação voluntária do réu,
mas é um exercício regular de direito, é uma ação legítima, não é um ato ilícito. E se não é ato ilícito, não há dever de indenizar. Então é muito importante também, na hora que você estiver redigindo sua petição, você caracterizar todos os elementos do dever de indenizar. Isso vai também diferenciar a sua petição. Não são todas as petições que têm esse nível de detalhe, de cuidado, certo? Isso aí vai realmente... Por que é que eu estou falando disso tudo para começar? Porque para caracterizar para quantificar a indenização por dano moral, primeiro você precisa caracterizar o dano moral. E quando você caracteriza o dano moral, você precisa dar muitos detalhes, você precisa demonstrar exatamente tudo o que aconteceu naquela situação, naquela relação, de modo que o juiz tenha elementos suficientes para quantificar de uma maneira mais acertada a indenização. O que acontece muitas vezes é que o fato ele vem narrado de um modo muito superficial. Muitas vezes a gente pega petições que falam, olha, o cliente teve o nome inscrito no SPC e por isso requer indenização por dano moral. Ponto. É basicamente isso que diz a petição. É uma petição que está tecnicamente correta? Até tá. Né? Às vezes a narrativa sucinta ela não é incompleta. Tá? Às vezes está. Mas é importante que você explore, sobretudo, o ato ilícito do réu. Se você demonstra o dano, mas também você destina um tempo, destina algumas linhas para caracterizar o ato ilícito do réu, você começa a criar um ambiente em que o juiz vai ter condição de perceber realmente toda a gravidade da situação. Isso é um detalhe que falta em grande parte das petições que eu vejo. E isso faz muita diferença, Hugo? Faz muita diferença. Faz muita diferença. Por quê? Quando você vai caracterizar, quando você vai quantificar a indenização por dano moral, você avalia diversas coisas, a gravidade do dano, a extensão do dano. Você precisa saber se aquilo se desloca, se aquilo se descola, melhor dizendo, do mero aborrecimento. Você precisa ter o juiz precisa ter uma visão ampla do que aconteceu, uma visão detalhada de que, olha, não foi uma mera inscrição indevida no rol dos maus pagadores. Teve diversas outras circunstâncias, diversas outras consequências, de modo que aquilo ali não vai se encaixar na vala comum. Olha a diferença da gravidade da coisa. Fulano de tal recebeu uma carta em casa informando que ele tinha um débito não pago e que no prazo de 5 dias, se ele não pagasse, seu nome seria inscrito no SPC, no Serasa, enfim. Por isso requer indenização por dano moral. Ok. É justo? É uma situação que de fato há dano moral? Há dano moral em re ipsa, circunstância já muito bem estabelecida pelo STJ. O STJ já fala isso reiteradas vezes. Só a mera inscrição indevida no rol dos inadimplentes gera dano moral. Ponto. Né? Daí o dever de indenizar também sai do contexto. Mas olha só a diferença. Se você explica que em decorrência dessa inscrição indevida, a parte que já estava trabalhando havia 10 anos, juntando dinheiro para realizar o sonho da casa própria, ela descobriu somente naquele momento que não seria possível realizar o financiamento do seu imóvel, quando já tinha adiantado parcelas, já tinha dado entrada, sinal, e só meses depois de dar o sinal ela descobre que não vai ser possível realizar o seu sonho da casa própria porque injustamente
o seu nome está inscrito no SPC, no Serasa, enfim. Olha a diferença, o nível de detalhe que você tem. O juiz vai se conectar muito mais com essa história, ele vai saber exatamente o que é aquilo, ele vai ter, lógico, você precisa de suporte probatório, não é só você narrar, você tem que demonstrar essas coisas. Não estou ensinando ninguém aqui a mentir. Aliás, todo mundo sabe aqui a minha postura, eu quero realmente nível máximo de boa-fé, de ética, enfim. Mas se isso aconteceu no seu caso, você precisa detalhar. Você precisa detalhar. Você tem que ter, o juiz tem que ter condição de se conectar com a realidade, com todas as consequências do ato ilícito do réu. Não é uma mera negativação indevida, não é uma mera inscrição no SPC e no Serasa. Imagine uma pessoa que foi preterida numa seleção de emprego porque tinha essa restrição de crédito. Isso, o empregador, ele pode fazer isso? Ele não pode. Mas a gente sabe que muitos fazem, que muitos, quando sabe que a pessoa está com o nome no SPC, no Serasa, não contrata. A gente sabe disso. É ato ilícito do empregador também, mas vamos deixar isso lá para o pessoal do direito do trabalho. Mas, de todo modo, são circunstâncias que você precisa detalhar e provar no processo. Se você faz isso, o que acontece? Sua indenização você acha que vai ficar na média ou acima da média? Então, isso é uma coisa que é um detalhe, né? É um detalhe que muda tudo, né? Tudo sempre amparado com provas. Não adianta você somente argumentar dessa forma. Circunstâncias são bem difíceis de serem provadas. Algumas são difíceis de ser provadas. Talvez você não tenha uma prova robusta, mas talvez você tenha indícios. E o indício já é melhor do que nada. O indício, ainda mais em direito do consumidor, em que a gente tem realmente uma situação, né, uma inclinação protetiva ao consumidor. Então, se você tem um indício daquilo, já é alguma prova. Pode não ser uma prova super contundente, mas é uma prova. É alguma coisa que vai auxiliar, vai elaborar em seu favor. Certo? Então, assim, se você mostra que ele estava participando de uma seleção de emprego importante, por exemplo, você pode não ter o motivo, né? Dificilmente você tem um motivo, mas se você mostrar que ele estava participando, né? Poxa, Excelência é uma pessoa que está há 5 meses desempregado, estava participando de uma seleção, está aqui, né? Aí prova lá que que ele foi convidado a participar dessa seleção, já é alguma coisa, sabe? Você não precisa ter uma prova, um vídeo. Prova, a gente tem diversos níveis e qualidades de prova, mas qualquer tipo de prova já é melhor do que nenhuma prova, tá? Pense nisso aí, sempre se paute com nesse princípio aí. Acho que vocês já entenderam aqui mais ou menos o que é que eu vou começar a falar agora. O principal motivo da sua indenização ser pequena, menor do que você imaginava, do que você esperava, é que você deixou o seu processo cair numa vala comum, cair numa situação em que já banal, né? Não é que deixe de haver um ato ilícito, mas aquela situação ela se repete tanto, né, da mesma forma, nos mesmos moldes. Primeiro, ela deixa de chocar o juiz, porque ele já viu aquilo muito. E segundo, que o juiz se preocupa muito com as implicações econômicas das suas decisões, e ele tem a obrigação de fazer isso. Então, talvez você tenha reparado que quanto mais as situações se repetem, a mesma situação, o mesmo caso, nas mesmas circunstâncias, o valor da indenização tende a abaixar com o tempo. Por que isso? Porque o juiz ele começa a pensar, olha só, uma coisa é eu estabelecer uma indenização de 20 mil reais num caso que aconteceu uma vez. Outra coisa é eu estabelecer 20 mil reais
para questões que se repetem reiteradas vezes. Mas Hugo, mas a empresa, ela merece realmente ter uma penalidade forte, porque se ela errou com 1 ou errou com 1000, ela errou com pessoas e o valor não pode ser menor por conta disso. Aliás, devia ser até maior, né? Porque uma empresa que repete, né? Um fornecedor que repete essa conduta merece realmente fechar. Aí eu respondo para você, olha, não merece fechar porque essa empresa emprega pessoas. Essa empresa, ela também paga impostos e assim ela alimenta a máquina pública. E é muito complicado a gente falar nesse... Se a gente pudesse punir especificamente o diretor, o dono da empresa, talvez fosse mais justo. Mas quando você tem decisões reiteradas de um volume grande, você pode chegar ao ponto de condenar a empresa à falência. Você pode chegar a esse ponto. Não estou querendo dizer aqui que as indenizações têm que ser reduzidas por conta disso. Eu estou te falando o que é que o juiz pensa na hora que ele estabelece, que ele fixa a indenização por dano moral. Então, a gente vai ter infinitas situações, por exemplo, de cancelamento, de atraso de voo agora. Já tem uma lei, inclusive, que afasta a indenização por dano moral, gera direito para a restituição lá na frente. Isso tudo demonstra a preocupação do poder público com a manutenção da existência da empresa. Não é uma questão de proteção, porque aqui a cultura é de desrespeito ao direito do consumidor e, enfim, etc. Não é exatamente isso. A gente tem sim uma cultura de desrespeito, mas o juiz não quer ele ser o responsável a condenar uma empresa à falência por conta de uma indenização. Que o poder público, então, feche aquela empresa por conta de reiteradas irregularidades, enfim. Mas o trabalho, o dever do juiz ali é reparar um dano moral, é reparar uma lesão a um direito extrapatrimonial um direito imaterial do autor, certo? Então essa é uma tendência. Se você percebe que aquele mesmo tipo de ação, com os mesmos detalhes, as mesmas circunstâncias, tudo igualzinho, pode ter certeza, vai passar um mês, as indenizações vão começar a cair. Isso é um movimento já esperado, tá? Isso sempre acontece. Então, o que é que eu quero falar para você com isso, então? Volte para tudo que eu te falei antes e aí perceba que para você se livrar da vala comum, você precisa fornecer mais detalhes. A Ana está falando que até agora, em Vitória, a condenação está igual. Pô, que bom, Ana, que bom. Em caso de companhia aérea. Excelente, excelente, Ana. Só o overbooking, por exemplo, você não foi nem embarcar. Só o overbooking em si, talvez o juiz não entenda que houve dano moral, tá? Mas se você fala, olha, a pessoa estava, né, viajou a trabalho, enfim, etc., passou o dia trabalhando, foi de bate e volta, no retorno, overbooking. Ela já estava lá há 5 horas esperando no saguão do aeroporto, quando finalmente deram um retorno para ela de que ela não poderia embarcar porque, né, enfim, já tinha outra pessoa marcada para o mesmo assento dela. Isso sim é uma situação muito mais clara de dano moral, né? Todo o núcleo do que eu estou dizendo para você aqui é justamente isso. Mais detalhes. Quanto mais detalhes você explorar na sua petição, mais você vai conseguir se livrar da vala comum, né? Se você tem condição, se você já conhece o entendimento do juizado, da turma recursal do seu estado, daquela matéria, já na petição inicial você já vai fazer todo o esforço possível para destacar a sua ação
das demais. Olha, conheço o entendimento, mas na verdade essa situação não é igual àquelas outras, né? As ações que deram origem a esse entendimento eram mera negativação indevida. Aqui no caso foi uma pessoa que foi preterida no seu desejo de adquirir a casa própria, por exemplo, no momento em que ela já tinha iniciado as tratativas, já tinha inclusive dado sinal na construtora. Enfim, isso aí sim é uma forma que você tem de garantir para você uma indenização maior. Afinal, é disso aqui que a gente está falando, certo? Esse para mim, esse nível de detalhe, de se preocupar com descolar a sua ação dos precedentes anteriores, de detalhar o ato ilícito do réu, muita gente esquece isso. Isso aí já vai garantir para você indenizações maiores. Mas eu também tenho observado um fenômeno também muito interessante, que é quando o autor ele já tem muitas ações, né? Isso dificilmente você vai ver. Acho que a Ana falou isso algum dia. Não sei se foi na nossa live, Ana, ou se foi a gente conversando depois, em algum momento. Mas lembro que você falava, poxa, a parte já tinha muitas ações de negativação indevida ou de indenização por dano moral em geral. E eu tenho certeza que isso influenciou no valor da indenização. E tenho a certeza que sim, isso influencia. Olha, não é crível que as pessoas sejam tão azaradas, né? O juiz olha com desconfiança, assim, quando ele vê uma pessoa... Foi na live, pois é. Quando ele vê uma pessoa que já tem 20 ações, todas com a mesma temática, enfim, muitas julgadas improcedentes, outras procedentes, enfim, mas que você percebe que tem alguma coisa errada. Porque ou essa pessoa escolhe mal os fornecedores, ou ela é muito azarada, né? O processo eletrônico hoje facilita por demais a pesquisa. Você clica no nome da pessoa, você já sabe que ela tem 30, 50 ações. Já vi pessoas com mais de 100 ações. Isso deveria influenciar no valor da indenização? Tecnicamente não, né? Não, mas o juiz olha com desconfiança. Tem alguma coisa errada ali, e de fato tem, né? De fato ocorre escassações. Até o advogado já fica com o pé atrás com clientes desse tipo. Exato, não é normal isso, não é normal. Lógico que tem pessoas azaradas, tem pessoas realmente, mas a gente sabe que algumas pessoas utilizam isso como um meio de sobrevivência, né? Usa isso como uma forma de garantir, né? O pagamento das contas do mês. Mas você não pode esperar que isso passe despercebido pelo juiz. Ele vai ver, tá? Isso acontece demais. Então, assim, o meu recado para vocês hoje é esse. Se você quer, né, se você tá achando que a indenização por dano moral ela tá realmente sendo reduzida dia após dia, de fato isso acontece, né? Quanto mais calma magna vita, não, isso não é ausência de imparcialidade do juiz. Isso é o juiz cuidando para que a fraude não aconteça no judiciário. Quer dizer, se você tem uma pessoa que tem 50 ações de consumidor, sempre dizendo que foi desrespeitada, que foi com pouco nível de prova, somente com narrativa, você sabe que essa pessoa, em algum momento, ela mentiu. Em algum momento ela mentiu. Você está usando o contexto, inclusive de prova emprestada, para perceber que aquilo ali tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Como a Ana falou, até o advogado olha com desconfiança para um cliente desse tipo.
Então, o juiz, ele não é bobo não, tá? Ele não é bobo não. Se ele tiver condição de investigar e tal, às vezes o juiz ele tem uma equipe maior que vai realmente olhar mesmo. Inclusive, quando você tem uma ação desse tipo, você tem algum... Normalmente o juiz percebe alguma coisa estranha no processo. Normalmente ele percebe. E ele vai olhar. Ele vai olhar. Então ele vai chegar na conclusão de que, olha, isso aqui realmente como eu esperava, como eu imaginava, a pessoa tem 50 ações de indenização por dano moral. Isso não é crível. Não é possível que isso esteja acontecendo. Então, lógico, pode haver abuso aí, Karl Magnavita, pode haver abuso aí? Pode. Se estiver havendo abuso, aí você vai recorrer primeiro ou então tomar outras providências. Mas isso sempre juntar todas as provas, Alan. Exatamente. A minha tentativa aqui é justamente de contribuir para que você consiga diferenciar a sua ação, para que você consiga uma indenização um pouco maior. Mas assim, realmente não existe mágica, né, gente? Não tem como você de um dia para o outro, você conseguir, de um tribunal para o outro, você conseguir uma indenização substancialmente maior. Mas pelo menos você usou todas as armas que tinha para conseguir chegar numa indenização mais alta. Um colega falou aqui que na turma do Rio, eles fazem busca pelo nome da parte para saber a história da parte lá no tribunal. Isso é muito comum, gente, isso é muito comum. Não sei se todo mundo sabia disso, mas é comum, tá? Isso, de fato, interfere no valor da indenização que é fixada. Alguém pergunta aqui como calcular o valor da indenização por dano moral. Olha, não tem uma fórmula, né? O valor da indenização por dano moral, normalmente, ele é fixado com o quê? Com precedentes, com julgados anteriores do mesmo órgão, né? Então, se você está numa turma recursal do Rio, você vai estudar lá qual é o parâmetro, mais ou menos, dentro daquelas circunstâncias parecidas, para você fixar o dano moral. À medida em que você se distancia daquele precedente, aí você vai aumentar ou reduzir o valor. Tá? A indenização por dano moral, ela é muito subjetiva, muito subjetiva. Você vai encontrar juízes que dão valores muito discrepantes para a mesma situação, certo? Sobretudo assim, tá, vamos lá, digamos que o juiz já vivenciou na própria pele ou uma pessoa da família dele uma situação que está narrada ali no processo. Mesmo sem querer, ele vai considerar aquilo mais grave. Sempre, né? Isso é de fato muito, muito subjetivo. Você tem como explorar, né, o costume daquele tribunal, daquela turma recursal, daquele juizado, e daí você tomar um parâmetro para saber, olha, aqui costuma se dar entre 5 e 7 mil reais. Mas não existe uma calculadora, digamos assim, da indenização por dano moral. Isso seria a tarifação do dano moral, que é o que não encontra amparo nem no ordenamento jurídico, porque o dano moral ele é único, vai depender o dano moral ele depende do quê? Da gravidade da extensão do dano, depende da condição econômica e social das duas partes, de modo que é o que idealmente se fala, né? De modo que nem gere o enriquecimento sem causa do autor, nem seja meramente simbólico ou irrisório para o réu, né? Para o ofensor. É basicamente isso, mas no fim das contas é subjetivo. O juiz vai olhar, vai tomar como parâmetro a experiência dele, de outros processos que ele já pegou, que ele já fez, e enfim, e vai estabelecer. Né? Eu lembro que na minha experiência de assessor, a última coisa que eu passei a acertar, sem precisar de retoque,
era o valor da indenização. Porque é muito subjetivo. Você tem que conhecer demais a pessoa do juiz para você prever qual vai ser o valor da indenização fixado. Tá? É muito complicado. É o último nível de conhecimento da prática. Assim. Aí Jane pergunta, e o dano material? Dano material decorrente de quê, Jane? Né? O dano material ele tem que ser sempre... Ele segue esses mesmos princípios, né? Esses mesmos princípios, ato ou ação ou omissão voluntária da parte e que seja ato ilícito ou abuso de direito, nexo causal, o dano, enfim, e a culpa, se for o caso. Mas, e aí o valor é o valor do dano específico que você teve. Então, se você teve um dano material de, sei lá, bater um carro, amassou a porta, é o valor do conserto da porta, integral, para fazer ela ficar como estava. Né? Se você teve, no nosso caso aqui, né, da pessoa que foi preterida, né, numa vaga de emprego, por exemplo, aí é mais complicado você aferir o dano material. Primeiro porque esse dano material, ele provavelmente não vai ficar dentro da alçada dos juizados, a depender da vaga de emprego. Né? Você vai ter que fazer uma estimativa, às vezes. Provavelmente aí você ia ter que usar a teoria da perda de uma chance, porque, entenda, a pessoa foi preterida na vaga, né? Se você tiver como provar especificamente que ela ia entrar naquele emprego, você não sabe quando é que ela ia sair. Então, talvez fosse uma técnica mais acertada a teoria da perda de uma chance, porque aí você já estimava o que ela ganharia, o que ela perderia, e aí você fixa. Mas dando material normal, assim, bater um carro, é o valor específico do conserto, contando com tudo, mão de obra, o aluguel de um carro, se você precisar, né, se seu carro ficar parado para você enquanto ele é reparado. Sim, eu acho que um piso eu acho razoável, sim, um piso para indenização por dano moral, porque de fato R$ 300 é triste, né? Enfim. Mas acontece mesmo. Pessoal, foi um prazer, muito obrigado pela companhia, um abraço e tchau, tchau.